terceiro dia de palestra, e hoje é o verdadeiro dia do médico. Uma homenagem a todos, porque a nossa vida não é fácil, desde que a gente está na faculdade, desde para passar no vestibular até na faculdade toda, residência e tudo, não é fácil. E, assim, é uma homenagem que a gente está prestando para todo mundo, e todos muito bem-vindos. Apesar de que eu já falei para eles que, assim, não é para mim essa palestra, porque eu não tenho dinheiro. Mas é uma maneira da gente aprender justamente isso que o médico não sabe. Então, é uma maneira da gente aprender. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado aí por terem vindo. Obrigado ao pessoal da Empíricos do BTG para prestigiar aqui esse Dia do Médico. Parabéns a todos. A gente preparou esse momento justamente para ajudar a Bia a aumentar a renda dela. Mas aproveitem muito esse momento, é uma baita aula. Esses caras, eles são especialistas, né, há muitos anos na arte aí do financeiro. Então, tenho certeza que para todos nós vai ser uma grande lição. E, querendo ou não, a gente sabe, né? Médico não sabe lidar bem com dinheiro. Então, vamos ouvir com cuidado e aprender o máximo, tá bom? Obrigado. Queria chamar aqui o Matheus Pis e o João Piscione eu vou apresentar depois. Então, Matheus, obrigado. Matheus é estrategista-chefe da Empíricos. Vai falar aqui um pouquinho para a gente aí. Tudo bem, pessoal? Prazer, meio alto. É um privilégio para mim poder estar aqui com vocês, conversando um pouquinho. Em primeiro lugar, parabéns a todos, sintam-se cumprimentados. Uma baita profissão super importante, saúde. A gente conhece, né? Passamos por um momento extremamente delicado recentemente, inclusive que tem desdobramentos na nossa realidade também, dentro de mercado financeiro, economia e etc. Para acompanhar o que eu quero falar para vocês um pouquinho, eu trouxe algumas das coisas que nós temos pensado. Porque além de falar só de gestão patrimonial, que normalmente acaba sendo um tema mais enfadonho, eu tentei trazer para a realidade. O que tem acontecido no mundo e como o que tem acontecido no mundo afeta a nossa tomada de decisão para a gestão patrimonial. Se eu falasse só, você tem que fazer a conta de quanto você precisa ter, seria muito chato, né? Insuportavelmente chato. Então, de maneira diferente, eu quero falar de cenário junto com o João. Então, eu peço para que o João venha e se apresente também aqui. E já casando com essas ideias de alocação patrimonial, para que a gente consiga... Curiosamente, né, a gente tem muito cliente médico, né? Porque, em geral, vocês trabalham tanto que não sobra tempo para acompanhar. Então, a gente acaba fazendo esse meio de campo, tanto acompanhando para vocês e fazendo a alocação, etc., e sempre conversando, né? Então, a gente sempre procura traduzir o máximo possível. Se, porventura, ao longo das próximas palavras, eu não for tão claro, por favor, sintam-se à vontade para questionar, né? Eu acho que não quero que seja monótono. Acredito que não será, porque tem alguns temas bem atualizados, inclusive em uma parte eu falarei como esse conflito agora no Oriente Médio tem afetado e afetou já tomar decisão de investimento. Então, vou falar de economia, vou falar de geopolítica, que é uma questão que tem afetado cada vez mais, mas antes disso eu convido o João, que é head de gestão da Empíricos. Na Empíricos hoje ela tem vários braços, né? Estamos dentro do BTG, o BTG é dono 100% da Empíricos, e nós temos a casa de análise, né? Então a gente é a maior casa de análise do Brasil hoje, são 350 mil assinantes, fora quem recebe os nossos conteúdos gratuitamente, daí são 3 milhões de pessoas. E a questão da corretora e gestora, a gente tem 12 bilhões de reais sob custódia, né? Então, a gente já tem feito isso já há mais de 10 anos, né? Fundado pelo Felipe Miranda, né? Uma figurinha carimbada, eu acho que muitas vezes para o YouTube de vocês provavelmente já deve ter aparecido alguma vez. Então, João, se você puder vir aqui também, eu acho que ficar aqui junto comigo, acho que é legal. Se você quiser falar alguma coisa. Boa tarde para todo mundo, parabéns para todos. Bom, gente, eu vou me apresentar. Eu acabei de assumir a gestora do Grupo Empíricos. Eu não sei se vocês conhecem a Empíricos, se vocês já assinaram algum produto. Eu estou lá faz bastante tempo, desde 2017. Eu trabalho no mercado financeiro desde 2007, na véspera ali da grande recessão. Naquela época, brasileiro, a grande recessão não foi algo assim
tão sofrido. A única coisa que a gente lembra era do nosso presidente, atual presidente, falando que o que estava acontecendo no mundo era uma marolinha. E para nós brasileiros parece até que foi naquele primeiro momento, né? Para o Brasil passou meio ileso, mas o mundo sofreu bastante naquele instante. E dali, eu acho que nasceu toda a ambientação que a gente viveu na última década. Para nós brasileiros foi muito ruim. Para nós brasileiros, o efeito das commodities acabou fazendo com que o real se desvalorizasse bastante. Nós brasileiros perdemos poder de compra, né? E agora a gente entra nesse novo ambiente, passado esses 15 anos depois da grande recessão lá fora, os Estados Unidos agora está mudando, vamos dizer, o ambiente econômico por conta da alta de juros, né? Os juros lá fora estão subindo e isso vai mudar um pouco o cenário, vai mudar um pouco a forma de pensar em investimentos. É algo que ainda, vamos dizer, está em transição e a gente vai ver. Vamos começar com a apresentação do Matheus e aí a gente explora mais e a gente abre para perguntas e debate. Essa apresentação, na verdade, nós fazemos ela internamente. É um tipo de material que nós não costumamos divulgar, né? Não tem problema, a gente divulga, não tem problema nenhum, mas a gente não costuma fazer essa apresentação para o público em geral. Estamos fazendo aqui, sabendo da qualidade da plateia, para que a gente consiga conversar. Então, assim, saibam que este tipo de material aqui é um material mais técnico, mas eu vou procurar traduzi-lo da melhor maneira possível e avançar em alguns trechos em que eu acredito que não caiba tanto falar aqui, né, para tomar decisão e alocação de recursos. Isso que o João falou talvez seja muito importante, porque hoje, só avançando um pouquinho, isso aqui é do tópico, né? Hoje a gente vive num ponto de inflexão muito interessante, né? O que eu quero dizer com um ponto de inflexão muito interessante? A gente passou e ainda vive uma ressaca pós-pandêmica muito grande, né? E o que é essa ressaca pós-pandêmica? Como ela se comunica conosco? Em grande parte, inflação, né? Então, a gente viveu algo inédito na história assim, recente, nunca se fez isso, na verdade, né? Tirar a economia da tomada e depois religar alguns meses depois, quais são os efeitos disso, somado a uma enxurrada de estímulos fiscais das principais autoridades, no mundo inteiro, mas em especial das principais autoridades, né? Notadamente os Estados Unidos, que colocaram mais estímulo do que nunca antes na história, né? Era 2 guerras, aconteceu, claro, é um tipo de guerra, né? Se você for pensar em certa perspectiva, mas ainda assim, e vivemos, consequentemente, essa ressaca desses estímulos e que agora se traduz em o quê? Subida de juros, para contrabalancear essa inflação, né? Subida de juros, aperto monetário, contração de liquidez para tentar controlar essa inflação. E qual o efeito dessa subida de juros? Uma desaceleração da atividade, né? Então, a gente tem a inflação global que foi cavalar, algo paradigmático. Realmente, a gente precisa voltar 40 anos para ver alguma coisa parecida nos principais países do mundo. Então, nos Estados Unidos, a gente precisava voltar na década de 80. A Europa nunca viu patamar, o euro nunca tinha visto patamar de inflação tão elevado quanto viu agora. Isso mudou muito a dinâmica de pensar no mercado financeiro, porque as lideranças do mercado financeiro, em grande parte, no Brasil, nos Estados Unidos, não estavam preparadas para o que aconteceu ou como reagir. Em primeiro lugar, a gente começa a ver que os modelos começaram a errar consecutivamente. Então, era muita consistência no erro, realmente, que não conseguia antecipar os movimentos, por conta da heterogeneidade que acontecia no interior da economia real, propriamente dito. E essa heterogeneidade, por mais que nós tenhamos, né, o que eu quero dizer com heterogeneidade? Quando você fecha a economia, você estimula a economia de bens e de consumo, mas mata a economia de serviços. Quando você religa, você troca de mão. Daí você tem fatores inflacionários completamente díspares. Então, na verdade, o dado de inflação, ele começava a mentir, e ainda mente até agora, mas ele começava a mentir. Dados de atividade começavam a mentir. Você não conseguia mais ter uma grande sensibilidade para com a economia. Então, como as lideranças do mercado financeiro, em grande parte, estavam estudando, né, no máximo na década de 80, quando foi a última vez que isso aconteceu, quando se viram nessa situação, não estavam em grande parte preparados. Entretanto, a inflação, que foi aqui a principal comunicador, eu poderia chamar assim, desse processo pós-pandêmico, ela começa realmente a ser controlada em diferentes partes do mundo.
Isso não muda o fato de que, em grande parte do mundo, a gente ainda tem um processo de contração de liquidez. O que eu quero dizer? Os bancos centrais, as autoridades monetárias, ainda batalhando a inflação, né? Como? Subindo juros, deixando de atuar no mercado secundário, como fazia muitos Estados Unidos, até de maneira brutal, porque ele está vendo a inflação desacelerando, mas ele não quer correr o risco de uma reaceleração. Porque se a gente voltar na década de 70, quando houve muita inflação também, com a primeira vez que ela começou a desacelerar, e o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, falou assim, bem, eu posso começar a relaxar, não preciso, né, forçar tanto a mão nos juros. O que aconteceu é que reacelerou. Então, eu tenho um medo muito grande dos Estados Unidos desse processo de reaceleração da inflação. Por isso ele é tão conservador, né? E, claro, esse conservadorismo se espraia porque nós chamamos de G4. São as principais autoridades monetárias do mundo. Federal Reserve dos Estados Unidos, o BCE da zona do euro, o BOJ, né, Bank of Japan, do Japão, e o BOE, Bank of England, da Inglaterra, do Reino Unido. Então, você tem essas 4 grandes autoridades que têm como veia comunicadora as taxas de juros para o resto do mundo. Então, a gente parece distante, né? Nossa, mas está falando de taxa de juros dos Estados Unidos. Na verdade, como é a taxa de juros livre de risco do mundo, você acaba tendo um efeito em todas as taxas de juros por arbitragem, inclusive no Brasil. Então, por exemplo, a gente viu em agosto e setembro, por exemplo, um movimento extremamente atípico dos juros mais longos, né, dos Estados Unidos, com vencimento mais longo. E isso, consequentemente, fez com que houvesse também no Brasil, em outras regiões, um sentimento de aversão a risco muito grande, porque todo mundo começou a ver a taxa de juros subindo novamente, né? Em regiões que, por exemplo, já começava o processo de flexibilização, como no Brasil, porque subiu a taxa de juros antes e agora já começava a cair. Putz, o que eu faço agora, né? Então o mercado começou a reagir mal, o mercado ainda reage mal, está desacostumado, mas, né, o que a gente observa, né? Então, se você está controlando a inflação, significa que do outro lado você está pesando na atividade, né? Qual seria a questão aqui, né? A Europa realmente já sofreu o que nós chamamos de choque duplo, né? Que você tem o problema, né, das taxas de juros mais altas, isso vai pegar na atividade econômica, consequentemente, e daí você tem também um choque energético. Ali eles tiveram um choque energético brutal, forçado, militarmente até, por conta da questão ucraniana, que afetou, em grande parte, as cadeias energéticas europeias. Então, ali você já tem uma situação e que corre o risco do que na economia nós chamamos de estagflação, né? O que é estagflação? Você tem uma estagnação do crescimento econômico com um processo inflacionário. Então, você não consegue, você já mata a economia porque a taxa de juros está muito alta, mas você não consegue controlar a inflação. Isso é, na ciência econômica, algo muito prejudicial, né, em diferentes sentidos. Então, a Europa flerta. E qual seria o diferentão, né? O que é o diferentão? A economia americana. A economia americana ainda é muito forte. E, aliás, ninguém entende como ela consegue ser tão forte. Isso aqui é um debate de fronteira. Ninguém consegue explicar muito bem por que ela está tão forte. Em grande parte, o pessoal acha que é ressaca dos estímulos que foram colocados na era pandêmica. Daí sim, você colocou muito dinheiro na economia, nunca foi antes visto, você deu dinheiro de graça para todo mundo por muito tempo, e esse dinheiro ficou na economia. O dinheiro não vai embora, ele fica circulando, né? E para ele sair completamente, para você conseguir ter um efeito sobre essa base monetária, essa liquidez, demora. Então, talvez a gente esteja vivendo agora numa nova realidade, numa nova normal, pelo menos nos países desenvolvidos, em que se demora mais tempo para você ter um efeito de política monetária, elevação de juros, né, etc. Até, Matheus, assim, quando o Matheus está falando de estímulo fiscal, os cheques chegavam na caixa do correio das famílias americanas, cheques elevadíssimos de $5.000, $6.000. E isso foi feito durante toda a pandemia e o governo Biden continuou estimulando. Quer dizer, imagina que aqui no Brasil a gente teve um processo via Bolsa Família. Lá fora você teve um Bolsa Família gigantesco, né? E na economia tem uma leitura que, assim, quando um detentor, emissor da moeda, provoca esse efeito riqueza, ele, vamos dizer, ele impulsiona quem está por perto. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Um pouco desse reflexo dos Estados Unidos ainda ser a grande economia, ser a região que ainda continua crescendo, tem a ver com isso. Ele é o emissor da moeda, emissor do dólar, ele deu dólar na mão das pessoas próximas, o efeito riqueza ali foi muito grande e o resto do mundo está sofrendo por conta disso. Precisamente, né? Precisamente. Porque, note, né, no Brasil, a gente vê um processo
em especial de julho. Vocês devem se lembrar de junho de 2021, apareceu muito no noticiário o tal do meteoro do Paulo Guedes. Eu não sei se vocês vão se lembrar disso, que era a questão dos precatórios, que é um problema que a gente carrega até hoje, né? Não sabe como vai resolver direito, como é que vai fazer isso, né? Mesmo com o arcabouço novo, né? Ainda fica difícil. O que você provoca, né? Quando a gente fala de economia, a gente tem a curva de juros, né? Então você tem um juro curto, que seria a Selic, que seria o imediato, né? A taxa de juro básica da economia, que o Banco Central controla ali, e você tem diferentes vencimentos. Você pode comprar diferentes vencimentos da dívida pública. Quando a gente fala da curva de juros, a gente está falando desses diferentes vencimentos da dívida pública. Então, consequentemente, se a gente olha para frente, né? Se a gente olha para frente, a gente necessariamente fala o seguinte: você tem que pagar mais prêmio. Então, a curva de juros normalmente é uma coisa ascendente, é uma curvatura mais bonita. O que a gente começou a ver são inúmeras distorções em diferentes curvas de juros ao redor do mundo inteiro. Porque aqui no Brasil, em especial, a gente teve um problema fiscal. Então, como você tem problema fiscal, você estressa os vértices mais longos, né, os vencimentos mais longos dessa curva de juros. Por quê? Porque fica mais difícil acreditar que o governo vai pagar você. Então, se você acha que o governo vai... Não é difícil, porque ele está com problema fiscal, não consegue pagar nem precatório, o que você faz? Cobra mais taxa de juros. Né? Isso aconteceu no Brasil, como acontece desde a era Dilma, teve muito estresse fiscal desde 2015, em especial ali, e depois a gente começou um processo de elevação dos juros. Então, note, você teve uma elevação dos juros mais curtos, porque subiu o Selic, e você teve um estresse nos juros mais longos. Então, quando a gente fala dos juros mais curtos, a gente está falando normalmente do Banco Central combatendo a inflação ou querendo estimular a economia. Quando ele sobe os juros, quer combater a inflação. Quando ele desce os juros, né, ele quer estimular a economia. Agora, ele está vendo que ele está... já posso descer, porque a inflação já está convergindo, eu já posso começar gradualmente a descer os juros. Ele não faz isso com mais velocidade, porque tem várias incertezas, inclusive a outra, que é a fiscal. Né, quanto o governo gasta, qual é o orçamento. Né? Por isso que é tão importante, por isso que o pessoal fala tanto, né? Porque no final do dia, isso lastreia, né, os fundos de pensão, né, a aposentadoria dos brasileiros está nesse tipo de coisa, não é só gestores, não é só Faria Lima, né, como partidos políticos normalmente politizam essa questão. Na verdade, é um problema nacional, né, previdência é um problema nacional e etc. Então, tudo isso acaba se debruçando sobre essa curva de juros que agora se encontra mais prejudicado por conta do processo de elevação dos juros nos países centrais. Algo que também a gente não via há muito tempo, né, o processo foi muito agressivo. Esse processo foi muito agressivo, e da mesma maneira que os estímulos que o João enumerou ali alguns também foram agressivos, esse processo de resposta foi, porque a inflação era muito paradigmática, né? Você nunca tinha visto algo do gênero. Em outras palavras, era uma situação nova, todo mundo se viu, todo mundo se viu preso, não sabia o que fazer direito, e a gente começou a ver uma das principais preocupações, que é a falta de resposta da economia brasileira. A economia brasileira também, porque tem superado as estimativas, né? O Brasil, no começo do ano, achava que era 0,5% de crescimento. Hoje a gente fala, vai crescer 3%. É o agro em grande parte, mas da mesma maneira que lá fora tem errado o modelo, erra aqui também. Lá fora também, muita resiliência. Estados Unidos devendo crescer, agora vai ser divulgado, né, no final desse mês o dado de PIB, mas a indicativa de prévia seria mais de 3% em taxa anualizada neste terceiro trimestre. Então é brutal o crescimento. Esse crescimento é muito grande para a principal economia do mundo, né? Por quê? Porque essa recessão, por conta da elevação dos juros, foi postergada, né? Você não teve o efeito imediato, por conta, de certa maneira, isso é um debate de fronteira de todos esses estímulos que foram colocados, né? Isso é uma ressaca. A gente está vendo uma ressaca pós-pandêmica ainda. A gente pode relacionar tudo, né? É um efeito cadeia. Eu estou contando basicamente uma história aqui. Mas, da mesma maneira, o que acontece, né? Por que você não vê isso batendo nos subjuros, né? As empresas deviam estar lucrando menos, está pagando mais dívida, devia estar o lucro diminuindo. Muitas das empresas ancoraram boa parte dessas dívidas, isso nos Estados Unidos, em juros mais baixos. Então, você teve um efeito postergado. Necessariamente, isso vai ser rolado depois. Posteriormente, as empresas vão ter que rolar essa dívida, alguma hora. Mas não agora, né? Agora eles conseguem, pelo menos, arcar. Então, você posterga só o efeito recessão. Por isso que eu falei que demora mais tempo hoje para você ter uma maturação de política econômica. Ao mesmo tempo, o que a gente tem observado? Já começa a saturar, né? Então, a gente tem mercado de trabalho já apresentando sinais de saturação nos Estados Unidos, em especial. No Brasil também muito aquecido, mercado de trabalho brasileiro, né? Você pode falar que tem muita informalidade, e de fato há. Ainda assim, muito aquecimento de mercado de trabalho, que é uma das principais preocupações do Federal Reserve. Porque se você tem mercado de trabalho aquecido, você tem aqui o que se chama na economia de espiral preço-salário, né? Se você tem muita gente
ofertando emprego e pouca gente para dar esse emprego, né, você acaba tendo pressão de preços. E daí você tem pressão de preços, mais poder de compra, você vai pressionar a inflação. É isso que está na cabeça do Banco Central dos Estados Unidos, por isso que ele continua subindo juros e etc. Mas já começa a ter alguma sensibilidade, então provavelmente a partir deste quarto trimestre a gente espera, né, que comece realmente a desacelerar na margem a economia. E qual é a grande expectativa? Que isso não provoque uma grande reação negativa, né? No mercado se chama de hard landing, né, quando é um pouso duro, quando você sobe a taxa de juros e provoca uma grande recessão, uma recessão dura, um hard landing, ou um soft landing. Você consegue desacelerar essa inflação cavalar pós-pandemia, né? Você consegue desacelerar sem causar uma grande recessão, sem gerar muito desemprego. É o que o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, tem buscado, é o que as outras autoridades monetárias também têm buscado. É muito difícil ser realizado. Já adianto que é extremamente difícil de ser realizado, mas não é impossível de ser realizado, né? Outro problema que a gente tem acompanhado também, China, né? China, que era o trunfo do começo do ano, tem sido muito frustrante, né? A China é extremamente frustrante em termos de dados de atividade. A China não cresce mais como era antes. A gente pegar a década de 90, início dos anos 2000, a gente teve uma China crescendo muito por conta de superávit comercial, né? Começa a saturar esse modelo, inevitavelmente, né? Daí você tem uma mudança de matriz econômica já, que é a questão de investimentos públicos no setor de construção civil. Então, você inunda de construção civil. Isso satura também, que é o que a gente tem visto agora, com essa possível quebradeira, né, das empresas imobiliárias na China, em grande parte. Então, você começa a ter... Qual era a expectativa do mercado no começo do ano? Todo mundo fala assim, a China vai reabrir, excelente, porque daí, enquanto todo mundo está subindo taxa de juros, né, e desacelerando, a China vai reabrir, vai ser uma porrada atômica que nem foi no Ocidente. Não foi. Não foi. Foi muito frustrante. A China não teve o mesmo nível de estímulo que houve no Ocidente. Não teve. E tem uma mudança, assim, é muito diferente culturalmente em termos de consumo, muito diferente culturalmente em termos de trabalho. Então, tem vários efeitos. E, assim, pessoal, isso aqui é uma discussão de fronteira também. A academia discute isso, o mercado discute isso, tentando entender qual processo a gente tem. A verdade seja dita, foi uma grande frustração, e isso tem impactado, de certa forma, a percepção de demanda por commodity, que daí entra na nossa realidade. O João começou falando sobre commodity, que o Brasil costuma ir bem quando as commodities vão bem. A gente teve uma década de commodity ruim, e foi tudo muito ruim, né? Outra década perdida para o Brasil. E o verdade também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro, né? Então, assim, se a China entrasse numa grande depressão agora, o que o mercado chama de balance sheet recession, né? Uma recessão de balanço, ou virasse alguma coisa parecida com o Japão, né? Uma japonificação da China, que é não crescer, não tem impacto de inflação, etc., seria muito ruim. Ainda bem, desde julho, o governo chinês percebeu que poderia estar entrando numa enrascada se não desse o crescimento necessário, mudou o discurso. Para vocês terem uma ideia, primeiro semestre, dá para contar em uma mão quantas medidas de estímulo fiscal o governo chinês deu. De julho, quando ele começa a mudar o discurso no Politburo de julho, né, que é o encontro dos caciques, vamos colocar dessa forma, do Partido Comunista Chinês, de lá até o final de setembro, foram quase 40 medidas diferentes de estímulo. Nada muito grande, né, uma bazuca, nenhuma bazuca, mas ainda assim, já começa a ter efeitos. Tanto é verdade que a gente já teve dados de varejo, teve dados de produção industrial em setembro, em agosto, prévias em setembro, agosto definitivo, melhores do que esperado. Ainda ruins, não é nada de salvação, mas melhores, começa a fazer efeito. Já não é o pesadelo que a gente pensava que poderia ser. Por que eu digo isso? Porque talvez, qual é a grande expectativa, né? Qual é o wishful thinking que eu quero que aconteça? Um rally de final de ano para ativos. E mais do que isso, que esse rally possa inaugurar, de certa maneira, um ciclo positivo para ativos brasileiros que a gente não tem há muito tempo, na verdade. O mercado brasileiro ele teve um baita ciclo legal de 16 a 19, que foi impulsionado pelo quê? Queda da taxa de juros. E daí a gente teve um ciclo relativamente bom para ativos locais, que foi, teve o choque pandêmico em 20, daí você em 21 você joga a taxa de juros, né? De 20 para 21 você joga a taxa de juros para 2, e a bolsa vai para 130 mil pontos, um negócio maluco, todo mundo, né? E daí você mata isso, né? Tinha muita exacerbação, não precisava ter acontecido aquilo, nem a taxa de juros podia ter ido para 2, nem a bolsa devia ter ido para lá, naquele momento, 130 mil pontos, aí tem uma grande correção. Então, de julho de 21 até março de 23, na verdade, o mercado brasileiro está muito ruim. Né? E está muito ruim até mesmo para quem entende de ganhar dinheiro, né? Os principais gestores brasileiros perdendo dinheiro, né, nesse período. Então, a grande expectativa é que agora, da mesma maneira que 16 a 19 foi um bom ciclo, a gente esteja num ponto de virada. E daí, claro, isso aqui varia muito de perfil de investidor, né?
Eu não posso falar assim, putz, agora que vai virar, né? Porque não necessariamente vai, mas a grande chance é que vire de mão. Mas acredito que mesmo para os mais conservadores, haja espaço para uma sofisticação. O que é natural de acontecer, quando você sobe taxa de juros, o pessoal fica acomodado, né? Fica no juro muito alto sem fazer nada, na Tesouro Selic, né? Sem fazer nada. Agora não, agora começa a mudar essa dinâmica. Agora, o juro que antes estava rendendo mais de 1% ao mês, né, naquele patamar de juros, começa a render menos. Isso é gradual. Então, você precisa de tempo para isso maturar. Queda dos juros para o mercado financeiro. E, principalmente, para o mercado financeiro tão machucado, né? Agora, a gente precisa também do contexto internacional, que tem sido difícil. A gente teve o problema da China, parece estar endereçado. Agora, a gente tem o problema americano, que são as taxas de juros muito altas, tem gerado estresse também. Qual é a expectativa? Pô, se desacelerar um pouquinho a economia americana no último trimestre, o mercado vai falar o seguinte, ó, talvez a taxa de juros não precise ficar alta por tanto tempo. Já dá um alívio. E daí começa... Porque parte disso é psicológico também, né? Você precisa que os investidores comprem para você ter um impulso de ativos. Senão, você não vira a chave, querendo ou não. Então, assim, olhando, né? Isso aqui é o problema que a gente tem se defrontado agora. A gente tinha uma realidade até a crise de 2008, que era um juro real nos Estados Unidos de 10 anos, né? Que lembrem-se, aquela curva de juros, vencimento, etc., que era em torno de 2%. Daí, depois dos 2008, que você teve uma inundação de liquidez. Ué, mas que nem na Covid? Sim. A gente teve, desde 2008, inaugurou-se algo que era o Banco Central americano comprando sem nenhuma sensibilidade de preço. Tudo que se via pela frente. Então, você joga artificialmente ou não, uma nova realidade, né? Que durou por uma década. A taxa de juros real para zero. Uma nova dinâmica. O que você possibilita com a taxa de juros real a zero? Pô, 1 milhão de empreendimentos de tecnologia, fintechs nasceram, WeWorks da vida, espalhados à torto e à direito, porque o juro real estava muito baixo. Né? Nasdaq porrando, né? O grande florescimento das ações das empresas que valem $1 trilhão, algumas delas de maneira justificada, né? São dominantes, que nós chamamos hoje de Magnificent Seven, né? Vai ter a Alphabet, que é dona da Google, você vai ter a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, você vai ter Microsoft, enfim. Mas isso aqui que criou, né? Agora não. Olha o que aconteceu aqui. Essa é a subida de juros nos Estados Unidos. Por isso que o mercado está assustado agora. O mercado corrigiu muito em 2022 lá nos Estados Unidos e hoje volta a sentir um pouco de tensão, né? Um pouco de taxa de juros, mostrando... E de onde vem essa taxa de juros mais alta nos Estados Unidos? Os Estados Unidos... Problema fiscal não é uma exclusividade brasileira. Os Estados Unidos têm uma bomba fiscal gigantesca na mão. Eu estou falando de um déficit público de 7% do PIB. Déficit. Necessidade de financiamento. Então, o governo, de um lado, gasta, que nem um louco. Só nesse ano, 5,3 trilhões. Isso foi em setembro, né? Final de setembro. Está gastando mais. O Biden, hoje, de manhã, pediu mais 200 bilhões de dólares do Congresso americano, 200 bilhões para financiar Israel e Ucrânia. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, necessidade de financiamento. Então, o que o Tesouro americano, a Janet Yellen, faz? Vai ao mercado ofertar títulos. Então, tem uma grande oferta de títulos no mercado. Só que, do outro lado, não tem comprador. Quem seriam os grandes compradores? O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que comprava muito título de 2008 para cá, hoje não tem feito mais isso. Subiu taxa de juros, controle, na verdade, hoje é vendedor líquido de títulos. E, do outro lado, né, você tinha as grandes nações soberanas, né, da década de 90, e o início dos anos 2000, foram quando os grandes países, né, começaram a fazer as reservas internacionais. Você tinha a China comprando cavalarmente, a Arábia Saudita, Brasil fez as reservas internacionais nessa época. Hoje não mais. Principalmente a China, que tem medo de ter reserva internacional em dólar, em tesouro americano. Eu não vou comprar. Quem comprou foi a Rússia. Olha o que você fez com a Rússia. Quando você teve um problema com ele, você fica brigando comigo o tempo inteiro por conta de semicondutor. Eu vou comprar título, não vou comprar. Então não tem comprador. Quem é o comprador? O mercado. Só que você fala, tem uma necessidade de financiamento brutal, o governo precisa, porque o governo está em déficit, é gigante a bomba, assim, e não tem perspectiva, isso é sério, e não tem perspectiva de mudar no curto prazo. Pelo contrário, deve piorar no curto prazo um pouquinho. Daí você pode ter várias hipóteses do que vai acontecer depois, né? Mas a menos que haja um ajuste fiscal razoável nos Estados Unidos, me parece ser um pouco insustentável. Não é uma conversa para agora, no curto prazo, mas parece alguma coisa insustentável. Então, você tinha muita necessidade de financiamento, joga título público para financiar isso aí, mais dívida, mais dívida, mais dívida. Dívida americana em 33 trilhões de dólares. 33 trilhões. Desde maio até aqui, final de setembro, subiu 1,5 tri. Porque tem mais serviço da dívida, porque o juro subiu. Então, você acaba se ferrando mais, né, no caso. Aqui a trajetória de endividamento americano, né? Gigantesco.
Então é insustentável, você não tem comprador, e como não tem comprador desses títulos, você joga os juros para cima para tentar atrair, né? Se você não tem comprador, você precisa atrair de alguma forma, joga o juro para cima. O mercado faz esse ajuste para você. Mostrando um pouquinho que, mesmo assim, né, a Bolsa Americana continua, assim, relativamente, você fala assim, você vê, para quem já conhece investimento, vai ter muita gente que fala assim, value investor. Eu sou investidor de valor, eu compro ações que estão muito baratas. Olha para os Estados Unidos, é difícil falar que está barato, em especial as grandes empresas. Se olhar de maneira geral, os Estados Unidos está meio que no preço. Tem uma distorção aqui, porque as empresas de tecnologia subiram muito grande, de maneira muito agressiva no primeiro semestre, por conta disso aqui. Né? A narrativa, o hype de inteligência artificial. Não sei se vocês já usaram ChatGPT, não acredito que na realidade, não sei. Talvez o pessoal... ChatGPT, inundação de ideias de inteligência artificial, nós temos grandes entusiastas na Empíricos desse tema, né? Pessoas que usam diariamente diferentes inteligências artificiais, e o ganho de produtividade disso, ninguém consegue precificar. Então você fala o seguinte, o ChatGPT aí em 10 anos vai reduzir não sei quantos empregos, não sei, vai ser uma revolução de produtividade. Beleza, mas qual é o impacto disso no lucro das empresas? Ninguém sabe falar. Essa é a verdade. Dizem que se ninguém sabe falar, pode ser qualquer coisa. Então compra mesmo, é isso aí. Daí você compra quem? Vou comprar quem é garantia que vai se dar bem. Vou comprar Apple, vou comprar Nvidia, né? Vou comprar as grandes. Então você tem uma distorção de quem é muito grande e de quem é pequenininho. Então você teve essa distorção nos Estados Unidos. Isso não significa que os Estados Unidos esteja barato. Ele só não está tão caro quanto falam. Né? Não é atrativo, de certa maneira, como é, se você falar que vocês, né, como foi já no ano passado, é a Bolsa Americana, então é bom, mas assim, tem esse impedimento, né, e tem essa heterogeneidade. Mostrando um pouquinho, no começo do ano, muita gente falava assim, desdolarização do mundo. Agora que ninguém quer comprar tesouro americano, por conta dessa dollar weaponization, né, a tornar o dólar uma arma. Né? Agora que o pessoal está fazendo isso, ninguém vai comprar, então você vai desdolarizar o mundo. Na época a gente olhou para isso e riu, né? Porque na verdade é impossível. Quando o dólar assumiu o lugar da libra esterlina, no pós-guerra, havia um substituto óbvio para substituir a libra. Hoje não existe isso. Quem vai substituir? O yuan da China? Você confiaria no governo chinês? Não vai confiar de maneira escalada. Não vai. Você pode ter um pouco, vai confiar. O euro, região extremamente fragmentada culturalmente, se brigam entre si, tem mais gente saindo do que entrando, né? O Reino Unido brigando agora, né? Não sabe se foi uma boa decisão também, não sei se foi, né? O pessoal se brigando entre si, brigam entre si. Né? Uma moeda fragmentada, flertando com o estado de inflação, vai substituir o dólar? Mais de 80% de todas as transações em moeda estrangeira é o dólar. Tanto é verdade, a taxa de juros subiu agressivamente nesse segundo semestre, olha o que aconteceu, o dólar voltou a ganhar força. O real tinha em grande parte ido para 4,70, né? Meados do ano ali. Pô, o pessoal falou, vai a 4,50 agora, daí foi para 5, na cabeça de quem achou isso. Por quê? Não foi um movimento local. A gente adora pensar o Brasil de maneira ensimesmada, quando na realidade a gente refém de muitas coisas que acontecem lá fora. Né? Então, assim, subiu o dólar lá fora, a força do dólar subiu no mundo, porque o juro dos Estados Unidos subiu. Mas está subindo desde o ano passado. Mas agora o juro mais longo está subindo, por conta daquele estresse fiscal que eu mostrei para vocês. Então, consequentemente, você compra título americano. Né? Você tá subindo juros para alguém comprar. Se alguém compra, esse dólar vai para lá. Então, se você está tirando o dólar do Brasil, fica mais caro mesmo. Isso acontece no mundo inteiro, por isso que o dólar ganha força. Tem um episódio trágico, né, que tem afetado a gente diretamente agora, menos do que a gente poderia pressupor no final de semana dos atentados, né, final de semana passado, e, claro, é uma situação extremamente ruim, né, de maneira humanitária, e pode escalar. Né? E daí, se escalar é o problema, é isso que os Estados Unidos está tentando evitar. Né? Os Estados Unidos está tentando evitar uma escalada na região do Oriente Médio. Então, desde o atentado do Hamas, houve muita tensão, em especial no mercado de petróleo, do qual o Brasil é muito sensível. Né? O petróleo compete com a soja como principal fator de exportação brasileiro. Né? Neste sentido, acaba sendo assim, o petróleo mais alto é bom para a balança comercial brasileira e bom para a arrecadação. Né? Então mas qual é o problema? Você gera uma tensão no mundo de aversão a risco. Né? Todo mundo fica com medo. Porque, tem uma guerra, vai escalar, o Irã vai chegar, esse é o medo atual. Então você tem 3 cenários. Uma guerra confinada, que os Estados Unidos quer. Né? Você tem uma guerra de procuração, proxy war, que é o que pode acontecer, né? Porque tem muita narrativa, as redes sociais atrapalham muito nesse processo,
medo de uma terceira intifada, né? Seria muito ruim. E também você esperar isso para o Hezbollah no Líbano e para a Síria, né? Para outros grupos radicais. E o pior de todos os cenários, que é uma guerra na região mesmo, que você chama o Irã para defender a Palestina, e daí o Irã, pela comunicação que tem no Estreito de Hormuz, pode eventualmente prejudicar 30%, mais de 30% de todo o escoamento de petróleo do mundo é feito pelo Estreito de Hormuz, né? Que é essa rabetinha aqui, bem pequenininha na Península Arábica para o Irã. Então, se isso for fechado, ou pelo menos prejudicado parcialmente, é muito ruim. E daí, como isso se comunica com a gente? Inflação fica mais resiliente. Se a inflação fica mais resiliente, você tem juros mais altos por mais tempo, você volta àquela discussão que eu comentei, que é a esterilização, né, da atividade. É um cenário que me parece pouco provável de escalada nessa magnitude, chamar o Irã, né? Ninguém precisa disso agora. Mas essa aqui de proxy war é possível, inclusive tenha tido alguns problemas na fronteira norte de Israel. Então, é um evento assim que acontece a cada hora, tem afetado a nossa realidade, por isso eu trouxe, mas eu não queria me debruçar muito sobre isso, porque eu não sou um especialista em Oriente Médio, pelo contrário, né? Sou bem distante disso, mas assim, ainda é uma coisa que a gente tem estudado com muito mais recorrência ultimamente, porque tensão geopolítica, desde o ano passado, se tornou algo normal. A nova normal é tensão geopolítica, porque a gente vive numa realidade na qual não existe mais um movimento uníssono de cooperação global por globalização. O que eu quero dizer com isso? Né? Você teve 2 décadas de grande cooperação em globalização, né? E agora a gente muda um pouquinho essa dinâmica. Né? Globalização possibilitava alinhamento das cadeias de suprimentos por eficiência. Isso não é mais verdade. Agora você tem alinhamento das cadeias de suprimentos em função da segurança. Segurança energética, segurança alimentar, segurança logística, porque as pessoas não confiam mais. É o processo que os Estados Unidos chamou de decoupling, né? Que você deixar de depender da China. Porque ele viu na pandemia... O que ele viu na pandemia? Ele falou, precisa de respirador aí. Não, mas é que quem faz a peça do respirador é na Europa, está fechado, não dá para chegar. Puta, então produz aqui. Né? Daí vai demorar mais, porque a gente não tem capacidade. Então começa aí de algum jeito. Daí do outro lado, mais máscara, né, para o pessoal. Não, é bem da China, a gente embargou, não está entrando mais nada. Não, então faz aqui, não tem capacidade. Ele falou, não tem capacidade para nada. O processo de globalização depende da cooperação ali, econômica, comercial entre as nações. Se você não tem mais isso, você fala, beleza, então eu vou romper essa cadeia, eu vou desacoplar. Isso provavelmente não vai acontecer integralmente, pelo menos não nas próximas décadas, mas começa a flertar. E para onde iria? Né? É o que chama-se de nearshoring. O que é isso? Né? É a costa, é o litoral próximo, ou friendly shoring, né? O litoral amigo. Quem é o campeão natural disso? O México. É claro que, eventualmente, pode vir um chorinho para o Brasil. Né? Em vindo um chorinho para o Brasil, muito legal, bacana. Mas parece ser uma nova realidade dinâmica. Porque, note, a gente viveu 2 décadas de juro baixo estruturalmente, de um lado, porque tinha compradores nacionais, do outro, porque tinha o Federal Reserve comprando, daí você tinha fatores demográficos, tecnológicos, tudo jogando inflação para baixo. Agora não. Agora você tem uma nova dinâmica. Não, eu preciso construir fábrica no México, eu preciso construir fábrica... O que você tem? Um boom de CAPEX. Você vai ter investimento, você vai precisar comprar matéria-prima, fazer essas coisas. Isso vai inflacionar a economia. Se você tem um novo patamar de inflação, você tem um novo patamar de crescimento e um novo patamar de juro também. É uma nova realidade, uma nova dinâmica. Se comunica por geopolítica. Então, por isso que eu comento, né, porque é uma nova dinâmica e que a gente tem se acostumado. Né? É só falar rapidinho de Brasil e poder conversar um pouquinho também. Acredito que o João tem algumas palavras, né? Queria acrescentar nesse lance geopolítico, né? Eu acho que o Matheus explorou um pouco ali a questão da China, mas tem um outro ponto que talvez traga um pouco mais de preocupação. Veja, que eu vou falar aqui é cenário de cauda, tá? Um negócio por absurdo. Mas esse problema geopolítico está fazendo com que os Estados Unidos concentre suas forças em Ucrânia e Israel, né? A gente está vendo a Rússia com a Ucrânia, e isso abre um pouco de espaço para a China pensar na invasão de Taiwan. Veja, isso eu vou chamar aqui de teoria da conspiração, mas tem muito especialista falando dessa hipótese, só que a janela da China seria muito pequena por conta das monções, porque chove pra caramba nessa época, mais para o final do ano, né? Novembro, dezembro, então eles teriam que invadir até o final de outubro. Então, mas isso
teoria da conspiração, tá bom, gente? Para deixar apimentada, né, João? Sempre. Isso que ele falou é interessante, né? Eu não sei se vocês já conversaram sobre o tema, mas existe um motivo específico pelo qual o Hamas atacou Israel agora, e entre esses motivos acaba dialogando um pouco com a própria China, né? Nossa, sério? O que você está falando? O Hamas perdia relevância, se mostrava completamente incapaz de governar o território que ele tomou ali, primeiro de maneira democrática, né, nas eleições de 2006, 2007, e depois numa ditadura completa. Não conseguia, era uma calamidade, o território era extremamente pobre, não conseguia rodar, e perdia a relevância dentro do próprio mundo árabe. Lideranças palestinas tão radicais quanto Hamas começavam a falar: você é conivente com Israel, você não... E ele olhava Israel do outro lado, com o meio de campo americano fazendo aliança, né, com Emirados Árabes Unidos, fazendo aliança com Bahrein, fazendo aliança com Marrocos, fazendo aliança com o mundo árabe, e flertava com a Arábia Saudita, que daí seria o grande trunfo de Israel. Por quê? Porque os Estados Unidos preferem agora que o principal aliado dele na região consiga dialogar sem a necessidade de muita presença militar nos Estados Unidos, para ele conseguir focar no South China Sea, no sudeste, no mar do sul da China, né? Porque ali é onde está o grande foco dos Estados Unidos, nessa guerra com a China, impedir que eles sejam a potência dominante. Essa é a dinâmica. Então você tinha essa dinâmica pró-Israel, como começava a construir ao longo desses últimos anos. Isso não é só de um governo, tá? Isso vem desde a segunda metade do segundo mandato do Obama, de maneira mais vocal, continua no Trump, normal, continua no Biden, normal, e daí agora colapsa completamente, pelo menos no curto prazo, assim. Mas dialoga com essa questão, que essa chance real de invasão de Taiwan. Por quê? Taiwan produz mais de 90%, agora menos, porque já está começando a descentralizar a produção, mas mais de 70% de toda a produção de semicondutores do mundo e mais de 90% de toda a produção de semicondutores avançados. É o seu celular, é o seu carro, é tudo que funciona no mundo, é fabricado em Taiwan, né? É semicondutor, assim. Então, consequentemente, se a China pega isso ali, a China vai ter dominância global. A cadeia de suprimentos de semicondutores, ela não é trivial, né? Você tem design, você tem a fabricação, você tem a fabricação da máquina que faz o semicondutor. Então, assim, é bem encadeado. São várias empresas, tem empresas nos Estados Unidos que faz, tem empresa importante na Europa, tem empresa importante, e a principal, né, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que é que está refém, está fazendo fábricas em outras regiões, nos Estados Unidos, no Arizona, está fazendo fábrica no Japão, mas nada vai conseguir substituir completamente as de Taiwan. O que os Estados Unidos querem? Puta, preciso pelo menos ganhar tempo, né? Traz essa produção para cá, só que demora. Então ele não pode se dar o luxo, né? A China também não tem preparo para invadir Taiwan hoje, militar. Ele é muito inferior, né? O Ian Bremmer, da Eurásia, fala que a gente vive 3 ordens, né? Hoje, a gente vive uma ordem militar, essa aqui é unilateral, é Estados Unidos, mas ninguém está perto de alcançar os Estados Unidos. A gente tem uma ordem econômica multipolar, você tem a força do G7, você tem a força dos BRICS, você tem a força do Global South, você tem várias forças, e você tem algo novo, inédito na história da humanidade, que é tecnológico, que pela primeira vez não é um governo, são empresas, né, que daí se associam pelos algoritmos, etc. Então, assim, é uma nova dinâmica, realmente. Então, a gente está se defrontando, né, da melhor maneira de alocar recursos diariamente, né, diante dessa realidade. E o Brasil? Como está o Brasilzão, né? Na verdade, o Brasil está numa dinâmica favorável, diferente de como a gente não via antes. Isso não tem nada a ver com política, tá? Já faz, porque às vezes o pessoal, quando fala de política, não tem nada a ver. É uma dinâmica que tem acontecido já há algum tempo. Tá? A gente viveu de 2011 a 2016 uma dinâmica perversa nas expectativas brasileiras. O que eu quero dizer? A gente começava o ano achando que a gente ia crescer mais do que de fato crescia. 16 a 19, né, antes da pandemia, antes e depois da pandemia. Então, 16 até 19, que é essa queda de juros, a gente estabiliza essas expectativas. E de 21, depois do ano pandêmico, né? De 21, né? Depois do choque pandêmico global. De 21 até hoje, a gente tem terminado o ano crescendo mais do que a gente achava que ia crescer. Isso é uma dinâmica positiva nas expectativas. Isso é transformacional. Tá? Isso é muito bacana para o Brasil, né? E, adicionalmente, a gente agora deve crescer 3% com inflação dentro da meta, dentro da banda superior de aceitação do Banco Central, né? Deve fechar. A gente tem na Empíricos 4,4%, o BTG está com 4,5% de inflação fechado esse ano. É uma nova dinâmica positiva para o Brasil. Preço de commodity bom, balança comercial brasileira aprimorada estruturalmente em termos qualitativos,
pô, bacana, parece ter uma dinâmica positiva, né? A gente tem mudado isso. É permanente? Não necessariamente, claro. Por que a gente está crescendo mais, estruturalmente? Pô, várias questões aqui também, é um debate de fronteira, mas eu poderia falar com um certo grau de confiança as reformas que foram feitas, que elas são mais pelo lado da oferta e demoram mais para maturar. Então, a gente teve várias coisas nos últimos anos. Teve a reforma trabalhista, teve, em um primeiro momento, o teto de gastos, se provou insustentável, independente de quem ganhasse as eleições, ia mudar, ia cair, mas teve o teto de gastos, teve a reforma da Previdência, teve marcos importantes regulatórios, teve diferentes mudanças estruturais ao longo dos últimos anos, né, que foram positivas, né, para a economia, de maneira geral, e que agora começamos a colher os frutos gradualmente. Algo que veio, que pode ter vindo para ficar. É algo para termos na cabeça, né? Então, a gente vai, inflação convergindo, Banco Central reduzindo juros, uma dinâmica interessante para o Brasil. Qual o problema? O substituto do teto fiscal, do teto de gastos, é o maior arcabouço que depende muito de arrecadação. É impossível, ninguém não vai conseguir arrecadar tudo que precisa para cumprir as próprias metas, vai ter que revisar a meta, né? Essa é a grande dinâmica atual, né? E a gente precisa de alguma certeza para o Banco Central continuar reduzindo juros e a gente entrar naquela dinâmica que eu enumerei aqui para vocês anteriormente. Mas, assim, a gente está fazendo um ajuste fiscal só pela arrecadação, isso é historicamente ruim para crescimento econômico, tá? Não sou eu que estou falando, são os dados do FMI que estão falando isso. Então, você tem prejudicial, só que o governo se forçou, dentro do arcabouço, a repensar gasto quando você não cumpre a própria meta. Então, ele vai ter que mexer em gasto, porque do jeito que está, ele não vai conseguir tirar 168 bilhões de reais no ano que vem, né? Não tem pacote, não tem reforma tributária. Até foram bem aceitos, tá? A reforma tributária foi bem aceita, o arcabouço foram bem aceitos pelo mercado, né? Entendeu que era uma maneira de caminhar, pelo menos respirar, não vai explodir. Acho que é a melhor forma de colocar. Não vai explodir, mas só que assim, é um esforço fiscal muito grande em termos de arrecadação e que não parece ser sustentável. Só mostrando aqui um pouquinho como, de fato, melhoramos em termos qualitativos. Aqui mostrando que, historicamente, o Brasil também, o mercado subestima o processo de flexibilização da política monetária, que eu quero dizer, subestima o quanto a taxa de juros vai cair. Então, normalmente, a taxa de juros cai mais em ciclos sustentados, não como aconteceu na era Dilma do Tombini, que foi muito ruim, que deu uma marretada na taxa de juros quando não era para marretar. Mas, assim, historicamente, quando a gente tem um ciclo de flexibilização quando feito de maneira sadia, que é o que está sendo feito agora, diga-se de passagem, a gente costuma subestimar. Tem problemas internacionais agora que mostram desafiadores, né? Mas, de maneira geral, a gente tem observado isso. Mostrando que o CDS, né? O que é o CDS? É o risco país. O risco brasileiro diminuiu ao longo dos últimos anos, em especial ao longo de 2023. 2023 foi um avanço considerável, a gente até ganhou nota da Fitch, né? A gente melhorou nota de rating de crédito, credibilidade fiscal, mostrando aqui um estresse, né? Então, aqui, a cinza é o começo do ano. Isso é curva de juros que eu falei para você. Está invertida porque o juro está alto e vai ter que cair, basicamente. Então, cinza, começo do ano. Pretinho é final de agosto. Vermelho, setembro. Se você visse julho, ia estar mais embaixo ainda. O que aconteceu? Entre agosto e setembro, a gente teve aquela alta taxa de juros nos Estados Unidos e incerteza sobre a capacidade do governo de aprovar pacotes econômicos. Daí você sobe a taxa de juros de novo, em especial os vértices mais longos, porque é aquilo que eu falei. Vencimento mais longo está associado à capacidade do governo de pagar a dívida. Aqui mostrando um pouquinho do dólar, comportamento mais recente, todo alinhado com o que está acontecendo lá fora, nada local explica isso, a gente pode até tentar, mas é movimento internacional que explica o movimento do dólar hoje. E aqui mostrando um pouquinho do porquê a gente está construtivo com Bolsa Brasileira, tá? Isso aqui é preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses, né? Então, se você pega o preço, quanto vale a empresa, divide pelo quanto ela gera de lucro, você teria um múltiplo de avaliação. A gente está muito descontado, a gente está barato do ponto de vista de múltiplo. O earnings yield é o inverso disso, tirando juro real, então é quando deveria pagar bolsa para você. Então, também está atrativo. E aqui é um recorte do ciclo de flexibilização. Historicamente, ciclo de flexibilização é bom para a Bolsa Brasileira. Você tende a ganhar, né? Então, você tem todos esses fatores que nos tornam... então eu vou comprar tudo embora. Jamais, né? Pelo contrário. Mas se você for conservador e não tem nada, pô, vale pensar em fazer uma carteira pequena. Quantos? Putz, você já fez isso antes? Se você fez, pouco. Se você não fez, se você já fez, né? Se você não fez, pouco. Se você já fez, pô, você pode ir para conservador, 10%. Sou mais arrojado, mas você pode caminhar para 25%, 30%. E o resto? Pô, tem um monte de coisa que você tem que fazer. Você já olhou a sua previdência privada, né? Você já olhou investimentos no exterior,
Hoje, o juro americano está pagando 5%. Você paga 5% em dólar, sem fazer nada. Nada. Garantido. Final do ano. Acabou. Em dólar. Pô, então tem alternativa. Se você não tem internacionalização do patrimônio, a gente fala que o mínimo é 15% do patrimônio, independente de quem você seja. 15% em moeda não exótica, como o real. Seu gasto é Brasil, então você precisa continuar tendo. Mas, assim, de maneira geral, é um pouco disso que tem estado na nossa cabeça. Vocês viram, né? É uma situação não trivial. A gente vive uma mudança de paradigma. Mas não é porque que nós não enxergamos o caminho que ele não existe, né? É famosa essa frase, bonita. Mas não é porque nós não enxergamos, é que ele não existe, né? Pelo contrário, existe. Né? Existe maneiras de se trabalhar, mesmo em um ambiente tão complexo, tão difícil de se navegar como que estamos atualmente. Eu aproveito, acho que tem alguns minutinhos, aproveitar para deixar, caso vocês tenham alguma dúvida, estaremos aqui à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Eu não sei se tem algum tempinho para dúvidas. Pode, fica à vontade. Bom, pessoal, obrigado pela conversa. Não tem como a gente, vocês estão no hospital, né? Falar um pouquinho, afunilar um pouquinho a análise para o setor de saúde, expectativas de empresas listadas, se está com esse otimismo que vocês têm. E a sua fala me deixou um pouco preocupado. Eu estou com 60% em bolsa. Você acha que é? E eu durmo bem, do total. E eu durmo bem. Deixa ele responder primeiro da saúde. Bolsa Brasil. Bom, sobre o setor de saúde, a gente passou por alguns momentos aí mais difíceis para as empresas, né? A gente teve aquela questão do Covid, eu acho que o Covid ele provocou uma mudança da percepção das pessoas sobre saúde. Então, a gente pode perceber um maior uso, por exemplo, dos planos de saúde em geral. Os planos de saúde estão uma certa dificuldade. A gente percebe que o nível de sinistralidade aumentou e não voltou para patamares anteriores, que, por um lado, para o segmento de hospitais, deveria ser algo mais positivo, né? Mas assim, os grandes grupos que a gente tem na Bolsa hoje englobam as duas atividades, né? Se a gente pega lá, por exemplo, a Redditor, agora colocou para dentro da operação o Sul América, a Apivida já tinha uma operação integralizada, né, das duas atividades. Eu acho que ainda tem um pouco de dificuldade dessas empresas recuperarem os níveis de rentabilidade que elas apresentaram ali no pré-pandemia. Isso porque a sinistralidade está alta, a inflação médica não cai, não cede, essa não vai ceder. Quando a gente olha lá para fora, a gente continua vendo as empresas repassando muito preço, né? As empresas, por exemplo, maquinário, Johnson, acabou de soltar resultados essa semana. Toda a parte de health tech deles cresceu para caramba. E não é volume, é preço. Você pega lá Stryker, que é uma outra empresa que você deve ter produto a roda aí, também crescendo, continua repassando preço. Pior, repassar preço em dólar. E a gente sente aqui duas vezes, né? Então, eu acho que assim, eu ainda vejo um pouco de dificuldade para as empresas de forma geral. Particularmente, eu gosto de Redditor, e aí uma visão mais de analista, eu acho que eles estão, assim, as ações desabaram. Se você tem muita bolsa, provavelmente você está vendo que essas ações aí desabaram, e agora já começa a ficar um pouco mais atrativo. Por outro lado, e aí sobre o âmbito de pessoa física, pensando em carteiras, o que estava muito atrativo de Redditor eram os CRIs da Redditor, pagando inflação mais 7% ao ano. É um tipo de ativo, o CRI é um certificado de recebível imobiliário, né? Então, bem atrelado aos hospitais deles. E para a pessoa física, excelente retorno. Então, uma forma de pensar. O que que eu faria olhando para esse segmento? Eu trocaria as ações pela dívida. Eu prefiro ter a dívida do DOR do que ter as ações do DOR nesse momento. Apesar de que o DOR está baratinha. Não acho. Não acho. Aqui no Brasil, o melhor setor para você olhar são os commodities e os grandes bancos.
nesse momento. Parece meio clichê, mas eu não fugiria das grandes empresas, e aí, vamos lá, Vale, Petrobras, próprio Suzano. O papo das commodities ainda vai ficar em voga durante muito tempo. E esse cíclico doméstico ele ainda traz um pouco de dúvidas, nem tanto pelo nível de preço, como o Matheus mostrou aqui, mas mais sobre a ótica de falta de liquidez no mercado. O que está acontecendo no mercado brasileiro é que a gente tem, nesse momento, bolsa, estou falando de bolsa, não estou falando renda fixa, mas bolsa, a gente tem as tais das ilhas de liquidez. Falta dinheiro, falta comprador. E aí as ações caem e às vezes não tem nada a ver com as empresas. As empresas estão indo bem, estão tocando. Vocês devem estar indo super bem, continuam tocando, não tem, mas não tem comprador. Não tem comprador marginal. Então, precisa que esses juros venham para baixo e aí esse comprador marginal vai começar a aparecer. Talvez seja um bom momento para comprar. Eu queria até aproveitar para... Desculpa. Acho que a pergunta dele, a segunda pergunta dele, você quer falar? Ele tem 60% em bolsa, você quer comentar essa alocação? Não, eu acho que Depois eu falo com você. a minha pergunta ela vai talvez ajudar aí o Maurício. Bom, primeira coisa, né, que eu queria comentar, parabéns aí pela palestra, Matheus, João, sensacional. A DASA, a gente está muito refém desse cenário, né? Então, numa empresa que é pautada num cenário de M&As, né? E, enfim, isso tudo pré-pandemia, lógico que a gente respingou muito nisso. Então, o aumento da taxa de juros, ela contribuiu muito pela perda aí da rentabilidade da empresa, né? Mas isso a gente enxerga, inclusive, como você bem falou, né? Assim, a empresa está indo bem, né? O EBITDA da empresa está indo legal, não sei o que, é realmente um consumo de juros muito grande. Aí, minhas duas perguntas são, primeiro, como é que vocês enxergam o cenário da DASA e nesse contexto de queda de juros? E segundo, o que vocês recomendam, como é que vocês podem ajudar como empíricos, como BTG, a Bia aumentar o dinheiro dela sem ter que estudar tudo isso? Eu prefiro que ela estude cardio. E o Maurício talvez diminuir um pouco a exposição dele à bolsa. Bom, sobre o cenário do DASA, né? Assim, o cenário de saúde ele é um pouco movido a emprego. A gente precisa ver uma retomada de emprego formal na economia. Por que nos anos anteriores à pandemia, principalmente o grupo Apvida e Notre Dame foram muito bem? Porque o emprego estava crescendo. E aí, como eles eram planos de saúde de entrada, eles conseguiam colocar as empresas para dentro. Eles surfaram de braçada, e com muito M&A, né, comprando um monte de empresa, comprando um monte de hospital, eles surfaram muito bem essa onda. O DASA vem de uma outra linha, né, que eles veio lá da parte de diagnóstico, que avançou muito no Brasil, porque a gente não tinha, né, se a gente volta lá 10 anos, eu lembro que eu tive lá em Alphaville, né, que é no DASA, acho que em 2011, 2012, que eu lembro lá, fui ver todos os processos e tal, fazendo trabalho de análise, e, poxa, naquele momento, era o DASA e Fleury, não tinha praticamente nenhuma competição, as outras empresas de diagnóstico eram muito pequenas, ou eram espalhadas, né, não tinham grupos fortes, e aí você teve esse avanço importante deles. E, bom, aí, enfim, veio foi o pessoal da Mil, né, como se juntou agora, na verdade, saiu da Mil, comprou a DASA e agora caminhou para a linha de hospitais, que é o que eles, né, faziam lá atrás também, né? E assim, nessa linha de hospital, eu acho que assim, para o negócio engrenar, para todo o setor engrenar, a gente precisa ver emprego formal. Sem emprego formal, a gente não, assim, vai crescer, obviamente,
mas eu, assim, vejo um pouco de dificuldade para ser aquele negócio em ebulição que a gente teve ali, talvez, entre 2016 e 2019, né? Por outro lado, se os juros caírem, tudo está muito entrelaçado, né? Se os juros caem, a gente vai ver mais investimento, vai ver mais emprego formal, e aí você tem mais o plano de saúde desafogando, porque o plano de saúde precisa desafogar. Está todo mundo muito afogado, né? Se pegar Sul América, até o próprio Bradesco, que tem um desempenho melhor, está afogado. As verticalizadas estão afogadas. Então, Porto, é que Porto é pequenininha na parte de saúde ainda, né? Mas, assim, precisamos ver esse movimento, sabe? Acho que demora um pouquinho. É... Salvador do PIB brasileiro, né? O grande Salvador, o grande do trunfo. brasileiro. Assim, olhando para... Tentando... Realmente. É o grande trunfo brasileiro. Acho que se tem um setor... O Brasil, ele melhorou... A gente poderia falar assim, o Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, melhorou em inúmeros aspectos. Um aspecto que o Brasil não melhorou muito é a produtividade, com exceção de um setor, agro. O agronegócio é extremamente produtivo. O agronegócio cresce 3% a décadas por ano, né? É produtividade, é bizarro, é brutal. Então, é o grande trunfo brasileiro. E a qualidade e os ganhos de produtividade somados à qualidade da matriz de exportação, acredito eu, que tenha dado mais robustez. Ainda é um business cíclico, naturalmente, mas é mais resiliente do ponto de vista macro do que era no passado. Por isso a gente tem até alguns calls, tem fundo, né, na Empíricos, tem Empíricos Agro, né, que é justamente para surfar esse tipo de coisa. E daí, tentando casar com a sua pergunta e um pouco do que você tinha comentado, é um pouco dessa cabeça, assim. Então, quando a gente estrutura alocação patrimonial, né, o que a gente faz muito no Wealth com a Pri, que eu acho que ela vale até falar na sequência aqui, mas como a gente estrutura, né? Normalmente existe, a gente pega várias vezes isso, a pessoa tende a entrar no mercado financeiro querendo pegar a grande porrada e concentrar exacerbadamente ou não diversificar da maneira correta, né? Então, assim, por exemplo, se você está bem com 60% em bolsa, eu não conheço a carteira, assim, não sei, mas não, show, ótimo, então. Deve estar perfeita, vai voar. Mas de maneira geral, não seria uma recomendação que eu faria, né? Porque você não precisa de tanto para ganhar com isso. Acredito que o seu dinheiro estaria melhor aproveitado caso houvesse uma ponderação melhor entre classes. O que eu quero dizer com isso? Qual o tamanho de fundos imobiliários na sua carteira? Ótimo, já melhorou um pouco. Ainda é um pouco assustador, mas já melhorou um pouco. Mas já melhora um pouco. Daí eu passo para depois. Fundos de infraestrutura, será que tem? Tá ótimo. Tá melhorando. Tá diluindo esse 60% aqui. Deve estar renda variável. Aquelas propagandas, né? O pessoal operando e comprando café com a operação, negócio maluco. Mas assim, só para casar um pouco, acho que o ideal seria um balanceamento, né, entre diferentes classes, entre diferentes ativos. Parece truísmo, mas não é. Na verdade, poucas pessoas fazem isso, né? Quando você vê uma carteira saudável, ela é uma carteira que tem diferentes prêmios de risco. Aliás, devo dizer, isso é provado cientificamente, não estou falando nenhuma mentira aqui. O que explica retorno consistente ao longo do tempo não é quão diferente você está exposto às classes de ativo, não um ativo específico. Não o fato de você ter tido a Magazine Luiza, claro, se você estiver concentrado na Magazine Luiza por um período de tempo, agora destruiu tudo, mas por um período de tempo, você teria sido bem sucedido, mas não é o segredo. O retorno consistente está na alocação entre classes de ativo, e normalmente o excesso de trading, etc., é prejudicial. Tem aquele, pouco anedótico, mas assim, ainda vale a pena comentar o conto que se fala muito no mercado financeiro, da Fidelity, foi revisar lá as carteiras mais consistentes, bem-sucedidas, eram dos clientes que já tinham morrido, não tinham herdeiros, ficaram lá parados, então assim, não movimentaram mais, daí ganhou das demais. E um pouco disso, evitar excessos de trading muitas vezes, principalmente quando tem um patrimônio já robusto, você não precisa de muito. Você precisa de uma sofisticação boa o suficiente que te dê acesso a esses prêmios de risco. O que eu quero dizer com isso? Diferentes classes, diferentes tipos de produto. Não precisa diversificar demais, que eu também acho um erro, mas também na medida certa, né? É claro que isso daí demanda um trabalho, né, adicional. Por isso que existe um mercado inteiro de pessoas que se dedicam a isso. Mas é possível fazer sem loucura,
né? Você pode ganhar dinheiro com o mercado financeiro, precisa do tempo, é inevitável. Ninguém vai ganhar dinheiro. Warren Buffett não é rico, não é velho e rico por acaso, né? Ele é, assim, ele precisa do tempo para maturar. É natural que precise do tempo. Então, assim, ao longo do tempo, o compounding disso tende a ser positivo, disso que eu acabei de falar. Acho que tem uma pergunta ali. Não, eu só queria fazer uma pergunta. Assim, há uma intenção política de você reduzir os juros, principalmente para o atual governo, né? Só que, assim, vocês acham que isso vai abaixar esse juro de uma forma substancial e prolongada, pelo menos até o final do mandato? Ou os eventos externos, a opinião? Porque muita gente vem indicando, olha, vamos começar a aplicar em aplicações que contam com a queda do juro. Só que se ele não cair, também não valeu a pena. Então, qual a opinião de vocês? Vocês acham que vai cair? Temos que ir para uma tendência mais de investimentos que tem essa certeza da queda de juros substancial e prolongada, pelo menos até em 2, 3 anos, ou isso não vai acontecer tão efetivo? Se eu puder responder, é uma excelente pergunta, é uma questão que muitos colocam. Naturalmente, tudo que aconteceu ao longo dos últimos meses, em especial, prejudica um pouco a percepção de ciclo de queda de juros. Eu não acredito que mude a trajetória. Acredito que os juros devam continuar caindo. Talvez com um pouco mais de dificuldade, mais gradual do que antes. O que você falou é verdade também. O governo tem interesse na queda dos juros. Mas, ao que tudo indica, ele entendeu o processo, né? Inclusive, o próximo presidente do Banco Central, ao que tudo indica, é o Gabriel Galípolo, já está lá dentro. E por mais que o pessoal tenha tido medo, parece que é uma pessoa que caminhou bem entre a ala mais técnica do BC. O BC tem uma ala técnica muito relevante, da mesma maneira que o IBGE tem uma ala técnica muito relevante. Em outras palavras, é o seguinte, talvez torne mais gradual. Teve gente falando hoje mais cedo de 2 ciclos de queda de juros. Então, você tem um ciclo que vai caminhar. Por exemplo, para o final desse ano, a gente tem 11,75 e não muda isso. 11,75 no final do ano, mais 2 cortes, 50 pontos. Para o ano que vem, talvez, qual é uma nova possibilidade? Caminhar primeiro para algo como mais próximo de 10,5%, 10%, esperar para ver. E depois continua reduzindo juros, convergindo para um dígito, inevitavelmente, ao longo até final de 2024, início de 2025. Não acho que muda a trajetória. Talvez, caso essas mudanças internacionais prevaleçam, o que a gente muda um pouquinho é o quão rápido a gente atinge esses patamares. Mas é natural, é cíclico, né? A economia é cíclica e o que mais fala sobre isso é o ciclo da taxa de juros, né? Se a gente acompanhar isso, a gente consegue movimentar bem a alocação de classe de ativo. Você quer falar, Pri? Vamos. Encerrar rapidamente, obrigada. Queria agradecer em nome da Empíricos o tempo de vocês, o convite, acho que foi super bacana, e complementar, né, tudo que foi falado aqui. Vocês vão ver que na saída tem os nossos folders, e assim, essas feras aqui, eles nos ajudam todos os dias a gerir patrimônio, né, na Empíricos. Então, a gente sabe que vocês têm uma rotina que muitas vezes não permite que vocês tenham o tempo que vocês precisam para gerir, né? Puta, às vezes a gente recebe cliente que a carteira está parada há meses, né? Diferente da sua, que eu imagino que é uma carteira que você deve olhar bastante, mas a gente está aqui para fazer com que vocês possam, né, delegar a gestão do patrimônio de vocês dentro de uma política de investimentos definida por vocês, né? Então, não é aquela coisa, o perfil de risco padrão de banco. Não, a gente tem um espírito de gestão extremamente personalizado, customizado. Cada cliente tem uma política própria, com cada classe de ativo. Então, o Matheus comentou sobre diversificação, a gente faz bandas de aplicação de alocação mínima, máxima, para cada cliente. A gente é super diligente nesse aspecto. E a gente tem um modelo de remuneração que a gente considera diferente, transparente, enfim. Então, acho que a ideia da criação do Wealth dentro da Empíricos foi se diferenciar do resto do mercado na gestão e aproximar o cliente da educação financeira dele. Independente do tamanho do patrimônio, a gente quer que o cliente esteja muito com a carteira na mão, que ele saiba o que está sendo feito, né? A gente recebe tanta carteira que o cliente fala, não, o meu assessor pediu para eu fazer, e você vê que assim, não tem nada a ver com aquele cliente, não tem nada a ver com aquele momento de vida que ele tem, né? Com família, com demanda, e até falando um pouco mais de família, a gente também foca muito em planejamento patrimonial desse cliente, né? Casamento, todo aquele cardápio de dor de cabeça, né? Casamento, divórcio, sucessão, gente, é muito importante.
que isso esteja andando ao lado da carteira, né? Senão você às vezes tem uma ineficiência enorme. Então, conversem com a gente, vamos ter reunião, vamos conhecer vocês também. Acho que foi muito bacana vocês cederem espaço para a gente se apresentar aqui hoje. E fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Obrigada mais uma vez. Feliz Dia do Médico para vocês. E amanhã aproveitem bastante também. Acho que vai ter uma agenda bem bacana, então, que fala com a nossa. Então, Exatamente. Amanhã também tem planejamento financeiro aqui para vocês colocarem todo o aprendizado em prática. Pessoal, feliz Dia do Médico, muito obrigado. Agradeço aqui mais uma vez a presença do João, do Matheus e da Priscila. E vamos almoçar, hein? Agora tem um almoço aqui pra gente. Obrigado. Obrigado, pessoal.